Fala galera, eu sou o Matheus, criador do canal Decode Cripto, e hoje vamos falar um pouco mais sobre quem criou as criptomoedas, em qual cenário elas surgiram e qual o futuro daqui para frente com o uso das criptomoedas. E bom, se você quer saber um pouco mais sobre esses temas que eu mencionei, fica aqui comigo que eu vou explicar cada um deles de forma descomplicada para vocês. Bom, falando um pouco mais sobre o tema de quem criou as criptomoedas, a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando falamos de criptomoedas é o Bitcoin. E até hoje não se tem uma pergunta exata para quem criou o Bitcoin. O que a gente sabe é que o Bitcoin foi lançado em 2009, né, por uma pessoa ou um grupo de pessoas que basicamente estava sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. E o mais fascinante nessa história é justamente esse detalhe, que até hoje tem esse grande mistério em volta de quem teria criado o Bitcoin de fato. Bom, e falando um pouco mais sobre essas teorias mais famosas de quem seria o Satoshi Nakamoto de fato, algumas pessoas acreditam que seria um programador brilhante, que teria desenvolvido a rede do Bitcoin sozinho. Outras pessoas já acreditam na ideia que teria sido feito por uma instituição que teria começado esse projeto. Outras pessoas já acreditam na ideia de que tenha sido um grupo de desenvolvedores que tenham começado e fomentado essa comunidade e desenvolvido o Bitcoin de fato. Bom, alguns dos nomes que são sugeridos aí para ser o possível Satoshi Nakamoto é justamente Ralph Finney, que é um dos pioneiros na área de mineração de Bitcoin. Ele tem um Twitter também que ele fez na época que ele estava fazendo esse processo. Bom, outra pessoa também que é muito associado ao pseudônimo do criador do Bitcoin é Nick Szabo. Essa pessoa tem vários trabalhos na área da criação do dinheiro digital. Não tem como deixar de falar nesse vídeo a pessoa ao qual, quando você pesquisa no Google, que é associado ao criador do Bitcoin, que é Dora Satoshi Nakamoto, que é um programador japonês muito conhecido pelo meio dos seus trabalhos e desenvolvimento na área da criptografia, que tem essa característica também de ter um nome muito parecido com o pseudônimo usado pelo criador do Bitcoin de fato. Falando um pouco mais sobre o anonimato de Satoshi, existem várias razões possíveis. Uma delas é a preocupação com a privacidade e com a segurança pessoal. Imagina você ser o criador de algo tão revolucionário. Poderia se tornar alvo de pessoas que queiram manipular o Bitcoin, de pessoas que sejam hackers, ou até mesmo de governo que queiram manipular e usar o Bitcoin da forma que bem entender. Esse anonimato ajudou o Bitcoin a crescer de forma descentralizada. Sem a figura de um líder, a comunidade pôde assumir responsabilidade sobre o desenvolvimento e sobre o crescimento dessa moeda. Isso basicamente possibilitou com que o Bitcoin pudesse ser realmente global e resistente a manipulações externas. Falando um pouco mais sobre o cenário que as criptomoedas surgiram, a gente precisa olhar para o sistema tradicional financeiro. Em 2008, a crise que se teve, basicamente onde bancos quebraram, fez com que a gente percebesse que aquele sistema tradicional, centralizado, financeiro que a gente usa há século, onde pessoas, por conta dessa crise que teve, perderam o seu acesso às suas economias, a gente viu que tinha um problema nesse sistema padrão. Foi nesse cenário onde o Bitcoin ele surgiu. Ele surgiu com uma proposta inovadora, basicamente trazendo uma ideia de finanças descentralizadas, onde a gente não precisaria de governo ou instituições, mas sim das pessoas para serem autônomas com seus próprios dinheiros e fazendo as suas transações. Bom, falando um pouco mais sobre o futuro do dinheiro das criptomoedas, esse futuro está se tornando cada vez mais digital, onde as criptomoedas estão ocupando o centro desse movimento, onde elas não são apenas um novo tipo de dinheiro, mas estão se tornando cada vez mais uma nova forma de a gente fazer pagamentos, contratos e até mesmo propriedades digitais. Bom, a gente está vendo essa inovação acontecendo nas NFTs, nas finanças descentralizadas, né, as DeFis, e também a gente está vendo países adotando o Bitcoin como moeda oficial, como é o caso de El Salvador. Explicando alguns dos termos que eu falei anteriormente, como é o caso das NFTs, as NFTs elas são feitas para elas serem únicas, né, serem autênticas, basicamente. Elas têm essa característica de não ter outra réplica dela. Diferente do Bitcoin, que é um token fungível, o que é um token fungível? É um token que equivale a ele mesmo, por exemplo. O Bitcoin equivale a outro. No caso do NFT, não tem essa característica, onde o NFT é diferente de outro NFT existente. Então, elas foram feitas para, basicamente, ali dentro de uma blockchain, você representar algo único, né? Como é o caso ali de ingressos para show, de alguns jogos, de alguns álbuns de música e também de artes digitais, que foi basicamente onde ela ficou mais conhecida. Bom, explicando o termo que eu mencionei anteriormente, que é o termo DeFi, né, que é para finanças descentralizadas, a ideia aqui é basicamente você eliminar o intermediário, como é o caso de banco ou qualquer tipo de instituição financeira, como uma corretora de investimento, por exemplo. O DeFi, ele é quase que uma réplica ali do mercado financeiro tradicional, onde você pode fazer algumas ações, como, por exemplo, um empréstimo, um financiamento, negociar ativos, fazer investimentos, fazer transações internacionais
Então, o DeFi ele traz essa característica diferente do sistema tradicional financeiro, né? Onde basicamente você não precisa de uma instituição para regular e transacionar o seu dinheiro, o usuário mesmo vai fazer isso dentro de uma plataforma descentralizada, fazendo ali o que ele bem entender dentro do que eu mencionei anteriormente, né? Dentro das ações que ele pode fazer, um financiamento, um empréstimo, enfim. Essa é a ideia do DeFi, eliminar a ideia de um intermediário para que a pessoa tenha mais autonomia do que ela quer fazer com o seu dinheiro. Bom, pessoal, então esse aqui era o vídeo. Eu tentei explicar ali quem criou as criptomoedas, né? Qual foi o contexto em que elas surgiram e também o futuro aí dos ativos das criptomoedas em si. Tentei trazer vários temas legais, algumas curiosidades para vocês. Expliquei alguns termos, como o caso de DeFi, NFT. Enfim, se você gostou dessas informações que eu trouxe aqui, não se esquece de dar o seu like aqui, se inscrever no canal, deixar o sininho ativo para quando eu for postando mais vídeos, você ser notificado. Enfim, era isso, até mais.